Gálatas, capítulo de número 6, o versículo de número 17. Eu vou esperar colocar no telão, aí está, para que você entenda e compreenda o que Deus quer falar com você nesta noite. Todos encontraram? Digam amém. Diz assim: desde agora ninguém me inquiete. Tem uma tradução que diz me importune, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Diga assim: porque trago no meu corpo. Está fraco. Porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Diga amém e toma o seu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, todos nós sabemos que Paulo, ele foi levantado por Deus como defensor do Evangelho. Ele mesmo descreve nessa epístola aos Gálatas da sua jornada ministerial, que homens estavam destroçando o Evangelho a despeito de crenças progressivas que, numa cultura marcada de questionamentos e dúvidas, trazia sim prejuízos para as verdades do Evangelho. E é interessante que o Dr. Scofield, ele diz que o principal propósito de Paulo, ao escrever essa epístola, incluía defender-se defender-se de acusações de falsos mestres que se opunham contra ele e contra o Evangelho de Cristo. Tanto é que os da igreja da Galácia, os Gálatas, quando receberam no primórdio, através de Paulo, o Evangelho, eles eram crentes que progrediam na fé. Eles eram verdadeiros crentes, crentes autênticos. Mas olha para cá, no decorrer dos meses, depois que Paulo saiu daquela igreja, eles começaram, escute bem isso, a titubearem na fé. Eles começaram a ouvir outros mestres ou falsos mestres. Isso trouxe confusão à crença deles. Tanto é verdade que no capítulo 3 do livro de Gálatas, você vai ver Paulo exortando eles no verso 1, dizendo: ó insensatos Gálatas. Eles eram insensatos, imprudentes. Por quê? Porque Paulo havia ensinado tudo para eles concernente à vida com Cristo, a nova vida em Cristo Jesus. Mas sabe aquele tipo de crente que você ensina o ABCD do Evangelho, que é simples? Por que simples, pastor? Porque na cartilha dos homens se aprende ABCD. Na cartilha de Deus começa com a letra O, obedecer. Cartilha dos homens, ABCD. Na cartilha de Deus, obedecer. E Paulo tinha ensinado tudo a eles, mas eles eram insensatos, imprudentes.
eles não eram acautelados e facilmente eles esqueceram a mensagem. E aqui no capítulo 3, o apóstolo São Paulo diz: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Chegaram os falsos mestres e deixaram eles fascinados. Você vê que o evangelho falso, ele fascina as pessoas. Quem não gosta quando o pastor sobe aqui na tribuna e diz: irmão, levante a mão para pegar a bênção, Jesus está entregando uma chave de carro na sua mão, e você, glória a Deus, aleluia, que maravilha. Aí eu viro para outra e diz: irmã, levanta a mão aí, Jesus está dando a chave do seu apartamento novo, da sua casa nova. Deixa a igreja toda fascinada. Foi exatamente isso que aconteceu. Chegaram os falsos mestres depois da saída do apóstolo São Paulo com uma mensagem completamente diferente e falsificada. E aí os Gálatas deixaram o evangelho verdadeiro e abraçaram um outro evangelho. E ele diz aqui: quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Era um povo tão inconstante que você vai ver no capítulo 1, verso de número 6, Paulo dizendo: maravilho-me, eu estou maravilhado, não no sentido bom, mas no sentido mal. Eu estou maravilhado com vocês, que depressa, tão depressa, ou seja, alguns meses atrás eu deixei as funções pastorais desta igreja, mas tão depressa passasseis daquele que vos chamou, a graça de Cristo, para um outro evangelho. Sabe que tem gente, irmão, que você ensina o certo aqui na igreja, mas de repente o murmurador, no dia seguinte, encontra com ele e faz ele acreditar tudo diferente. Parece que aquilo que ele aprendeu aqui ao longo dos anos não tem valor e não tem nenhum sentido. Olha para cá: ouvintes esquecidos. Ele diz: eu estou maravilhado com vocês, não no sentido bom, mas no sentido negativo, que vocês tão depressa deixou o evangelho verdadeiro e vocês abraçaram o evangelho falso. No capítulo 5, olha aí, capítulo 5 de Gálatas, verso 1, ele chegou a dizer: estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo de escravidão ou de servidão. Pastor, o que Paulo estava se referindo aqui? Aqueles falsos mestres chegaram para os irmãos. Primeiro começou individualmente, visitando a casa dos irmãos, e disse: olha, é o seguinte, vocês estão errados. Paulo passou por aqui ensinando para vocês que vocês não precisam circuncidar, mas precisa sim. Rapaz, é a nossa lei. Vocês precisam obedecer à lei. E isso trouxe confusão na mente das pessoas. E agora, o que nós vamos fazer? A lei manda a gente se circuncidar. Mas aí Paulo veio ensinando que tanto a circuncisão como a incircuncisão não tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Agora, Paulo ensinou assim, mas eles estão dizendo que a gente tem que obedecer à lei. Estava uma verdadeira confusão. Pastor, está isso na Bíblia? Tá. Tanto é verdade que no capítulo 6,
Você vai ver a partir do verso de número 13, ou verso 12, Paulo dizendo: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos. Eles estão chegando, eles têm uma aparência, cuidado. A gente precisa tomar cuidado hoje com a aparência, porque a Bíblia diz que aparência engana. E é por isso que diz: não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. E eles tinham uma boa aparência. Aí Paulo chega categoricamente e diz assim: ó, todos estes que querem inquietar vocês, eles mostram boa aparência na carne. Na carne. Sabe que tem pessoa que tem uma aparência de cristão, que se você, olhe para cá, não tiver discernimento de Deus e do Espírito, você olha e diz: rapaz, se esse não for para o céu, ou essa não for para o céu, com o cabelo. Esses dias apareceu uma cantando, o cabelo relava lá no chão, meu irmão. Eu falei: se ela for crente assim, pelos usos e costumes, e ela for crente por dentro assim, vai ser a primeira que vai chegar no céu. Mas às vezes a gente engana, porque você acha que é o cabelo que vai levar a pessoa para o céu, é a roupa, é isso e aquilo. E a Bíblia diz que não. Deus não olha como olha o homem. Olha para cá, o homem olha para aquilo que está diante dos seus olhos, mas a Bíblia diz que Deus olha para o coração. A roupa é importante, sim. A vestimenta é importante, sim. Todas as mulheres cristãs, elas sabem que tem que se vestir de uma maneira honrosa, que honre ao teu Deus, composta, honrando ao seu Deus. Mas se lá dentro, no seu interior, estiver podre, isso não adianta nada. E aí diz Paulo: eles vêm com a boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Está vendo? Eles tinham por trás uma intenção. Eles não queriam ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. E aí ele diz: porque nem ainda esses mesmo que se circuncidam guardam a lei. Eles não guardam a lei. Eles estão mandando vocês circuncidarem, mas eles não praticam a lei. Eles não guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na sua carne. Aí no verso seguinte ele diz: mas longe de mim, verso 14, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E eu gosto muito da colocação do que Paulo diz aqui, que no verso de número 15: porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude. Virtude é poder, tá? Tanto a circuncisão como a incircuncisão tem virtude alguma. Agora o que tem é isso: mas sim o ser uma nova criatura. É isto que faz toda a diferença. E o que mais me chama a atenção é o que Paulo esboça aqui no versículo que nós lemos, e é aí o nosso tema: trago no meu corpo as marcas de Cristo. E ele categoricamente no verso de número 15, ou verso de número 17, ele diz: e desde agora ninguém me inquiete. Desde agora. Ele diz: ó, todos esses aí, eles querem causar confusão para vocês, fazer vocês se desviarem da verdade. Mas quanto a mim,
eu não quero me gloriar a não ser na cruz de Cristo, nas coisas tocantes ao Rei, mas para mim, desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Gente, isso aqui é extraordinário. E eu estudava esta palavra, trago no meu corpo as marcas de Cristo. Que marcas são estas? De que Paulo estava verdadeiramente falando, trago no meu corpo as marcas de Cristo. O que significa isto? Vale a pena salientar que na gramática Paulo fala das marcas de Cristo. Ele não usa o termo singular, marca. Ele fala marcas, ou seja, se referindo no plural. Ele não fala apenas ou unicamente de uma marca. Ele fala de várias marcas. Ele diz assim: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Estas marcas, irmãos, são resultado, primeiro, apedrejamentos que Paulo sofria e várias tentativas de lixamento que Paulo sofrera. Paulo era apedrejado, Paulo era perseguido, Paulo tinha que ficar escondendo das autoridades, dos magistrados, porque eles queriam matar Paulo, sabendo que Paulo era um problema para aquele mundo de então religioso. E o que me chama a atenção, que quando você lê 2 Coríntios, capítulo de número 11, dos versículos 23 ao 27, aí você começa a entender quais são as marcas que Paulo trazia com ele no seu corpo, quais são estas marcas que Paulo levava sobre si. Ele disse: eles são ministros de Cristo? Pergunta Paulo. Falo fora de mim, eu ainda mais em trabalho, muito mais em açoites, ou seja, sofri mais açoites. Em outras palavras grosseiras, eu apanhei mais do que eles. Em prisões, fui preso mais do que eles. Tanto é que Paulo, ele se considerava prisioneiro de Cristo, em perigo de morte, muito mais do que eles. E ele vem falando: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites. Já pensou o que é isso, irmão? Paulo ficou todo arrebentado. 5 quarentenas de açoite, menos um. Paulo era bom na conta e não queria acrescentar nada no seu sofrimento. 5 quarentenas de açoite, menos um. O que é que ele diz mais? Verso seguinte: 3 vezes fui açoitado com varas, outro tipo de tratamento, de lixamento. Uma vez eu fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Marcas de Cristo na vida de Paulo. Vamos mais rápido. Em viagens perigosas, como aquela lá em direção à Itália, muitas vezes em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação perseguindo ele, em perigos dos gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Não é de hoje, né? E nem de ontem, e nem de anteontem, que tem falsos irmãos, que dá trabalho.
que são falsos e que causam prejuízo na obra de Deus. Ele diz: eu passei por tudo isso. Verso seguinte: em trabalhos, em fadiga, em vigília, muitas vezes em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. E ele diz no verso seguinte, sem contar o cuidado exterior ou exteriores que me oprime a cada dia, o cuidado de todas as igrejas que eu implantei, que eu passei pregando e abrindo, esse cuidado que me devora, esse zelo que me consome. E Paulo começa a descrever, eu fiquei maravilhado. Tudo isso aqui está dentro da visão apostólica de Paulo. Por isso que ele diz: trago no meu corpo as marcas de Cristo. Preste bem atenção. Paulo dizia em muitas vezes que era um escravo de Cristo, um prisioneiro, um escravo. O escravo recebia marcas. Sabia disso? Que um escravo, quando era escravo do seu dono, ele recebia marcas. Por isso que ele diz: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. A palavra grega que ele usa para marcas é a mesma marcas que se fazem com ferros em brasas nos bois, que o dono vai lá nas brasas, coloca aquele ferro lá, e quando está vermelho, ele vem e coloca no couro do animal, do boi, da vaca, e ali ele deixa uma sigla, ele deixa a marca do seu dono. Esse boi aqui tem as iniciais, é da fazenda do fulano de tal, e colocava. As marcas que Paulo se referia era isso. Para todo o corpo de Paulo tinha marcas. Hoje nós vemos outras marcas diferentes, como tatuagem. Hoje tem tatuagens grandes, tem tatuagem pequena, tem umas bonitas, tem umas mais feias. Mas essas marcas de Paulo não eram apenas físicas. As marcas de Paulo eram na sua alma. Um sofrimento contínuo pelo evangelho, pela vida, pelo zelo daqueles irmãos, como ele diz, o cuidado exterior das igrejas de Deus. Não era simplesmente uma tatuagem, como se faz hoje, mas era exatamente aqui as marcas que deixou a alma de Paulo muitas vezes inflamadas, dolorida, doente, porque muitas vezes as marcas são profundas. Quem já sofreu um pouco na vida sabe muito bem do que eu estou falando. Às vezes o sofrimento nos causa dores profundas, e essas dores não são físicas, essas dores são na alma. Irmão, mas o que me chama a atenção, que Paulo sempre ele dizia, você vê isso lá em Colossenses 1:24, Paulo sempre batia no peito e diz: olha, eu cumpro no meu corpo o resto das aflições de Cristo. Regozijo-me agora no que padeço por vós. Ele regozijava. Paulo não reclamava. Guerreira Carla e Kaila, ele não reclamava, ele apenas agradecia e ele se alegrava. Regozijo-me agora pelo que padeço por mim, ou algum mal que eu tenha feito ou intentado fazer contra alguém. Nananina, não, eu padeço por vocês, por vós. Na minha carne eu cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é o quê? A igreja. Ou seja,
Qual era o sofrimento que causava as marcas no apóstolo São Paulo? Era a igreja. A igreja lhe causava sofrimento. Sabe qual é o problema da igreja hoje, irmão? É que muitos têm currículo, mas não têm marca. Muitos têm faculdade, mas não têm marca. Muitos têm teologia, mas não têm marca. Muitos conhecem a oratória, mas não tem marca. Muitos conhecem a exegese do texto, mas não tem marcas. Aleluia. E Deus me manda te perguntar: você é portador das marcas de Cristo? Porque tem muita gente que tem conhecimento, mas não tem marcas. Tem conhecimento secular, profissional até, mas não tem nenhuma marca de Cristo. E às vezes quer ensinar ou passar alguma experiência para alguém, mas ainda não vive a realidade do que é sofrer por causa da igreja ou por causa do Evangelho de Cristo. Muitos têm currículo, mas não têm marcas. Então eu quero te dizer uma coisa: você vai pregar, tem que ter marcas. Você vai cantar, tem que ter marcas. Você vai aconselhar alguém, você tem que ter marcas para dizer para essa pessoa: eu já passei por tudo isso que você está passando, e passei ainda um pouco mais, mas o Senhor me deu a vitória. Até para ensinar alguém, você tem que ter marcas. Para orar, você tem que ter marcas. Para cantar, você tem que ter marcas. Para evangelizar alguém, você tem que ter marcas. A marca da renúncia. As pessoas vão olhar para você e dizer: não, verdadeiramente você é um crente verdadeiro, autêntico, cristão genuíno. Tem que ter marcas. E quantas vezes você olha para a pessoa, ela diz ser portadora das coisas espirituais, das coisas de Deus, mas quando você olha para ela, você não vê nenhuma marca de Cristo. Se eu falar Paulo, você pensa no apóstolo Paulo, sim ou não? Se eu falar Paulo, você já pensa no apóstolo, não no perseguidor. As marcas deixadas pela graça apagam as marcas feitas pelo pecado. Por isso que quando eu falo de Paulo, você já logo pensa apóstolo. Você nem lembra que Paulo era perseguidor. Sabe por quê? Porque as marcas deixadas pela graça apaga as marcas deixadas pelo pecado. E quando Paulo sofria, eu estava lendo isso, quando o Senhor disse para ele: a minha graça te basta. Ele ora uma vez, Deus disse não. Ora a segunda vez, Deus disse não. Ora a terceira vez, Deus disse não. Porque Paulo compreendia o não de Deus. Paulo não era como os da nossa geração hoje, que se Deus falar: eu não vou fazer isso para você, eu não vou te dar isso, porque senão você vai se desviar dos meus caminhos. Eu não vou fazer isso para você. Eles se desviam da igreja, porque eles estão acostumados a só ouvirem o sim de Deus. E quando Deus disse não, eles se desviam. Mas Paulo não. Ele ouviu o não de Deus, raciocinou, pensou e disse: já sei. Quando o Senhor disse não, é porque Ele está me fornecendo graça. Porque a graça de Deus se aperfeiçoa em minhas fraquezas. Aleluia.
A graça de Deus, a graça divina, ela se aperfeiçoa em minhas fraquezas. Era Deus dizendo para Paulo: eu não te impedi de sofrer, eu fiz você sofrer para você, Paulo, melhorar. Aleluia. Eu não te impedi de ser decepcionado, eu te fiz passar por decepções para você aprender a confiar somente em mim, Paulo. Eu não te impedi, ou não impedi, da seta ser apontada para você. Mas olha, Paulo, quando ela estava para atingir, eu desviei o curso dela. Aleluia. Eu desviei o curso de todas as setas que lançaram contra a sua vida, mas eu não impedi dela sair na sua direção para atingir. Mas antes dela te atingir, eu coloquei as minhas mãos miraculosas, saradora, e eu desviei ela de você. Gente, vamos aprender com isso que Paulo está aqui nos esclarecendo. Porque quando eu chamo, eu vejo Deus dizendo isso para Paulo. Sabe por quê, Paulo? Porque quando eu chamo e escolho alguém, eu protejo. Quando eu chamo alguém, eu garanto, eu preservo. Quando eu chamo alguém, Paulo, eu cuido. Quando eu chamo alguém, Paulo, eu zelo. Sinta Deus zelando pela sua vida. Mesmo você numa cruenta dificuldade, mesmo você num calvário desta vida, mas sinta Deus cuidando de você. Os homens olham para você, já não sei por que não morreu ainda essa peste. Não vai morrer coisa nenhuma, porque poderoso é o Senhor para te sustentar. Poderoso é o Senhor para te manter de pé. Poderoso é o Senhor para te firmar. Sabe por quê? Porque com Deus há sempre um final feliz. Aleluia. E às vezes, irmão, eu fico pensando que não dá para entender agora, porque você muitas vezes acha que está sofrendo sozinho. Você lembra de Elias, o profeta? Quando ele foi indagar com Deus, ele diz: Senhor, mataram todos os seus profetas e eu fiquei só, e agora procuram a minha vida para atirá-la. Aí Deus brada dizendo: não, Elias, você está equivocado. Tem mais 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal, e eles estão enfrentando o mesmo problema que você. Eles são fugitivos nas cavernas, eles estão correndo de uma parte para outra, mas eles não abriram mão da minha palavra, Elias. E Elias estava lá refugiado na caverna, com medo, mas tinha 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Sabe, irmão, tem muita gente que se ilude muito fácil. Deus está dizendo para você: cuidado. Cuidado, irmão, porque tem gente que qualquer tapinha nas costas engana ele. Que isso, pastor? É verdade. Tem gente com um abraçozinho, que um tapinha nas costas engana ele. Você não serve para viver o propósito. Que isso, pastor? É verdade. Se qualquer tapinha nas costas te engana e você é ludibriado, você não serve para viver o propósito. Se uma conversa torpe te engana, você não serve para viver o propósito.
Se uma murmuração de alguém contra a igreja, contra o pastor, te engana, você não serve para viver o propósito. Se uma fofoquinha da fofoqueira e linguaruda te engana, você não serve para viver o propósito de Deus. Se bajulação te ilude ou te ganha, você não serve para viver o propósito. Não serve. Uma bajulação te ganha, te ilude, você não serve para viver o propósito. Tem muita gente assim, irmão. Pastor, eu quero que Deus cumpre o seu propósito na minha vida. Mas olha para cá, o propósito de Deus para você é sofrimento. Não é viver uma vida esplêndida, regalada a seu próprio bel prazer. Nananina, não. O propósito de Deus para nós nesta vida, olha para cá, é sofrimento. Pastor, me prova na Bíblia. Eu te provo. João, capítulo 16, versículo de número 33. Jesus categoricamente diz para os discípulos: olha para cá para mim, a paz de vocês está em mim. Tenho-vos dito isso, para que em mim, não esqueça, não é no mundo, não é nas pessoas, em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, aleluia. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu, a igreja Hope vencerá também. Se Jesus venceu, as famílias que estão aqui nesta noite vencerão também. Se Jesus venceu, a mocidade, os adolescentes, as mulheres da igreja, nós venceremos também, porque Jesus venceu por nós. Então, cuidado, perca as amizades, mas não perca o propósito. Perca pessoas, mas não perca o propósito. Perca a fama, mas não perca o propósito. Perca tudo nesta vida. E às vezes você vai ficar até sozinho. Pastor, olha, eu fui perdendo a amizade, amigos, e eu fiquei sozinho. Não. Você está ficando com aqueles que Deus quer que você esteja, tá? Ele passou uma peneira hoje na sua vida. E quem ficou é porque são verdadeiros amigos. Quem ficou é semente boa, ficou na peneira. Ele passou uma peneira e só ficou semente boa. A moinha, irmã Vera, foi tudo embora. É isso aí. Quem tem que ir, já foi, faz tempo. Porque estava sobrando, irmão. Sabe que tem gente que estava sobrando. Por isso que foi há muito tempo. Já estava sobrando. E agora Deus está levantando os seus remanescentes, dizendo: eu vou te usar, viu, jovem? Eu vou te usar, viu, irmã? Eu vou te usar, minha filha. Eu vou te usar, meu filho. Ponha-te em pé. Eu vou te usar, eu vou te usar, eu vou te usar. Porque quem tinha que ir já foi, porque estava sobrando. É por isso que você está vendo Deus levantando pessoas nessa igreja e usando. E Deus vai levantar e usar muito mais. Sabe por quê? Porque é tempo de você encarar esta realidade e ter na sua vida as marcas de Cristo. Eu estou impressionado, porque tem gente que não tem uma marca sequer de Cristo na sua vida. Quando eu digo marcas, eu falo de experiências com Deus, irmão. Sabe que tem gente, irmão, que a única coisa que ele sabe fazer na igreja, ele está entregando. Eu não quero mais. Ele sabe cantar, ele está parando de cantar.
Isso é falta de marcas. Ele sabe tocar, está deixando de tocar, porque diz, não, eu não quero tocar mais. Falta de marcas. Ele sabe pregar, pastor, não me chame mais para pregar. Não me chame, pastor, porque senão eu me isolo da igreja. Sabe o que é isso? Falta de marcas. Tem gente que até se esconde na igreja para o pastor não chamar. Isso é falta de marcas. Porque quando você tem as marcas de Cristo, você não vê a hora que o pastor te chama. Você não vê a hora de fazer algo para Jesus. Você quer pregar, você quer cantar, você quer adorar, você quer tocar, você quer evangelizar, você quer trazer pessoas para a igreja. Cuidado, irmão, zele pelos da sua família. Porque tem gente que por falta de marcas estão colocando os seus talentos à disposição das coisas do mundo. Ele quer tocar lá, mas não quer tocar aqui. Ele quer fazer com os amigos lá fora, mas não quer fazer com os autênticos crentes aqui, dentro da igreja. Não quer fazer. E às vezes você mãe, você pai, você avô, você avó, você tem a sua parcela de culpa. Você aceita. É por isso que eu vou ser um avô chato para os meus netos. Pode preparar aí, viu, Thaís? Eu vou ser um avô chato. O Enzo chega lá em cima, eu digo, senta aqui, filho. Eu fico mais estudando a Bíblia durante o dia, trabalhando. Está precisando de alguma coisa? Tem um dinheirinho aí para comprar doce. Tem, vô, tem. Mas e aí, como é que você está na escola? Está bem? E aí, está tendo oportunidade lá no AS? Está pregando, está falando? Estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Está dando bom comportamento, bom testemunho na igreja? Estou, vô, estou. Então vai, pega o dinheiro aí, vai lá comprar o docinho. Tem que ser assim. Às vezes você vê os filhos, netos, entrando pelo caminho errado, abrindo mão de coisas e de talentos, e você não fala nada. Porque eu pego no pé de alguns, às vezes eu pego no pé do Guilherme, ele só está crescendo com isso. Às vezes eu não pego no pé de alguém porque eu não gosto dele. Eu quero ver ele na desenvoltura, executando o talento cabalmente, com sabedoria, com graça. E ele tem feito, e muitos outros têm feito assim. Mas tem gente que não quer ajustes na vida, que não quer repreensão. Outros dizem, pastor, eu vou entregar o meu talento, o meu dom, porque eu não quero cobrança. Eu não quero que ninguém me mande um WhatsApp. Eu não quero que ninguém me mande eu orar. Eu não quero isso. Não quero. Eu só quero saber se você vai querer entrar no céu assim, do jeito que você está. Sem renúncia. Sem abrir mão de coisas. Eu estou caminhando para o final. Você tem que confiar mais em Deus. Pastor, mas eu estou tendo luta, eu estou tendo problema, eu estou tendo dificuldades. Olha para cá, isso são as marcas de Cristo. Eu coloquei ali naquela imagem, você vê ali algumas marcas. Quando Deus disse, Caim, você tem que fugir, porque agora os homens da terra vão querer te matar. Aí Deus colocou uma marca em Caim, porque senão ele seria morto. Muitas vezes a marca do sofrimento, ela atinge a nossa alma e o nosso espírito, a ponto de você chegar e dizer para Deus, Senhor, eu vou parar, eu não estou aguentando mais. Eu estou fazendo tudo certinho, eu estou pregando, eu estou falando do teu amor com veracidade, eu estou evangelizando, eu estou orando, mas parece, Senhor, que as coisas não fluem, as coisas não estão dando certo. Não estão dando certo, não é por tua causa, é por causa deles.
mas descansa em Deus. Você descansa no avião sem conhecer o piloto, sim ou não? Tem gente que até dorme. Eu fui lá para as Américas, até dormi lá. Dormi com o olho aberto e o outro olhando fechado e o outro aberto olhando assim. Mas dormi. Tem gente que descansa no avião mesmo sem conhecer o piloto. Você descansa num cruzeiro mesmo sem conhecer o capitão do navio do cruzeiro, sim ou não? Você descansa. Tem gente que até que dorme, né, irmão? Eu não sei como é que dorme. Eu acho que eu ia vomitar toda hora. Eu já convidei para fazer algum cruzeiro. Já fui convidado. Irmão, eu vou vomitar. Se me convidar, eu vou vomitar. Mas tem gente que até dorme. Você dorme quando você está no cruzeiro, mesmo não conhecendo o capitão. Você descansa no ônibus. Matias e a Thaís foi viajar esses dias lá para Santa Catarina. Foram de ônibus, cabina dupla, né, irmão? Duplo. Não sei se ficou na parte de baixo, lá em cima. Até dormiram lá. Você descansa e dorme no ônibus, mesmo sem conhecer o motorista, sim ou não? Faça o mesmo com Deus, irmão. Quando as lutas chegarem, quando os problemas, os vitupérios chegar, descansa em Deus. Descansa no Senhor. Descansa nos braços dele, porque ele tem o controle de todas as coisas. Sabe por quê? Porque você é um marcado, assinalado. Você tem as marcas de Cristo. Fica em pé. Fica em pé em nome de Jesus. Eu queria falar sobre algumas marcas de Cristo. A marca da renúncia, a marca do novo nascimento, a marca da santidade, da obediência, a marca do vencedor. Eu vou deixar para uma outra oportunidade. Nós vamos adorar a Deus aqui. Pastor, essa palavra foi forte e falou ao meu coração. E eu quero receber uma palavra de Deus profética na oração.